Galera, nós estamos aqui na Sala do Saber e continuando as nossas aulas de História e Histórias das Artes. Agora, nessa aula, a gente vai trabalhar o que é cobrado em vestibular como funções da arte. Então, quais seriam as funções da arte? O que é isso? Tem função? No vestibular, eles dividem a função das artes, ou as funções das artes, em 3 funções. Uma função chamada de naturalista é uma das funções. Uma função chamada de pragmática e uma função chamada de função formalista. Então, são 3. Função naturalista, pragmática e formalista. Porque são 3 maneiras de você analisar, possíveis de você analisar uma obra de arte. Pode acontecer da mesma obra até as 3. Pode acontecer de só ter 2. Por quê? Qual é a função chamada de função naturalista? Para algum momento da arte ou para alguns artistas, a função naturalista, ela existe quando a obra de arte imita a natureza. Então quando pintam, por exemplo, uma árvore, isso é função naturalista? Imitou a natureza. Quando pinta, por exemplo, uma carne decomposta, é naturalista? Está imitando a natureza. Quando você imita a natureza, você está comprovando a ideia de Aristóteles de que a função da arte era mimesis. O que é mimesis? É a palavra grega para imitar a natureza. Então, a arte teria essa função mimética. Então, existe desde quando? Desde que a arte começou. Até quando? Até os dias de hoje. Até hoje, a gente tem arte que imita a natureza, às vezes mais, às vezes menos. Então, o que eu quero, por exemplo, é possível analisar uma obra de arte a partir do momento em que você observa a natureza e pinta ela. Nós vamos agora para a televisão e vamos ver um pedaço de um vídeo chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. A Caverna dos Sonhos Esquecidos é um documentário sobre uma gruta. Por exemplo, vou colocar aqui, exemplo, a Gruta de Chauvet, que fica na França. Os homens que habitaram a Gruta de Chauvet, lá no período paleolítico, por exemplo, tinham a necessidade de imitar a natureza. Então, uma das coisas que vocês vão ver nas cavernas da Gruta de Chauvet, né, nos corredores da Gruta de Chauvet, é essa imitação da natureza. Tá ela aqui, ó. Os homens desse período pintavam a natureza. Então, você tem, por exemplo, um rinoceronte pintado. Então, você tem vários animais. Por que eles pintavam? Isso é outra maneira de você analisar a arte. Agora, você só tem que ver que o homem do Paleolítico, assim como o homem da atualidade, como diversos artistas e tal, ele observa a natureza e reproduz essa natureza. Quando você observa e reproduz, você pode analisar a arte pelo ponto de vista naturalista. É isso. Pelo ponto de vista mimético. Então, voltando o vídeo, para você ver desde o início, um trecho da Caverna dos Sonhos Esquecidos. Fica atento com relação a esta preocupação dos artistas, seja do Paleolítico, seja da atualidade, em imitar a natureza. This is one of the rare times anyone is allowed inside the cave.
this may be the only and last opportunity to film inside. The first time I entered a cave, it was so powerful. Every night I was dreaming of lions. There are no barriers between the world where we are and the world of the spirits. A wall can... Tá lá. Agora voltando para cá. Tá. Então, tá. Por que esses senhores do Paleolítico, esses homens, pintavam isso? É possível analisar por um outro ponto de vista ao mesmo tempo? É. Conjunto 1, conjunto 2. Existe a inter-relação de conjuntos. Por que a arte é pragmática? Porque tinha algum motivo. Qual era o motivo para se pintar? Existe um motivo? Existe. Qual é o motivo na Gruta de Chauvet? Como todo paleolítico, alguns arqueólogos acreditam que existia uma função ou um motivo mágico. Os homens do período pré-histórico, a antiguidade, né, do período pré-histórico, a antiguidade tem um período histórico definido, da pré-história. Os homens da pré-história acreditavam que se eles pintassem o rinoceronte, o tigre, o bisão, eles pegavam o bisão. Então a gente diz que além de naturalista, além de imitar a natureza, ele também é pragmático, ele tem a função de propicia a caça. Então, a função era capturar a alma do animal, para que depois os caçadores, era época de caça e coleta, capturassem o animal. Pronto. Então ele é os dois. Ele pode ser analisado pelos dois aspectos, tanto da imitação da natureza, quanto pelo motivo. Pior, para facilitar mais a tua vida e utilizar este vídeo. E a função formalista? A função formalista, ela também está entrando aqui. A função formalista é do que é constituída a obra de arte. Do que é feita? Feita de. É por isso, então, que aqui a gente analisa quais são os signos dela, a altura, a largura. Por que esses caras faziam essas pinturas lá no tetão da caverna? Não era tão acessível. E um detalhe importante, eram feitas misturando gordura, misturava pigmentos que eram retirados tanto de rochas, de minerais, quanto de vegetais. Então havia uma mistura disso. Então os caras, por carbono 14, eles descobrem, em laboratório eles descobrem o que era feito, misturava sangue, misturava carvão e outros elementos. Por exemplo, recentemente encontraram em um quadro do Van Gogh, pintura naturalista, imita a natureza. Feito do quê? Tinta a óleo, ao ar livre, pintura ao ar livre, pintura pós-impressionista. Encontraram um grilo. Então, o grilo faz parte de uma análise formalista que mostra que Van Gogh pintava ao ar livre. Então, uma obra como a Caverna de Chauvet pode ser os três? Pode Ele pode ser analisado pelo viés naturalista, ele pode ser analisado pelo viés pragmático, ele pode ser analisado pelo viés formalista, estrutural. Qual é o mais importante? Depende. Se você for um cara que trabalha no laboratório, é pela questão formalista. Se você for uma pessoa que está preocupada pela questão histórica de sobrevivência do ser humano, pela questão pragmática. Se você for alguém que gosta só de imitar a natureza, pela função naturalista. Nesse caso específico, o exemplo Gruta de Chauvet é mais pragmático. Ele funciona mais no sentido de propiciar a caça. Então, cada obra de arte é analisada de uma maneira diferente.
A Gruta de Chauvet é analisada dessa forma. Nós vamos analisar outras obras de arte. Vou cortar agora, colocar aqui na televisão, a gente já volta para conversar. Galera, na continuação, então, para analisar as maneiras como as obras de arte são feitas. Olha que legal. A gente vai pegar cartazes do período soviético. Aí você podia pegar cartaz daquele período que antecede a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, você podia pegar cartaz da Alemanha nazista, você podia pegar cartaz do período Vargas, o que você quiser. Pode. Estou pegando do período soviético especificamente. Ele imita a natureza? Ele é mimético? Sim, ele tem uma função chamada de naturalista. Naturalista. Você vai ver aqui seres humanos. Você vai ter homens e mulheres. Homens, mulheres. Você vai ter figuras de líderes da União Soviética. Stalin, Lenin. Você vai ter todo o pessoal ligado à União Soviética. Os homens vão aparecer como trabalhadores ou soldados. Então, trabalhadores ou soldados. As mulheres normalmente como camponesas. Por quê? Porque além da função naturalista, também existia a função da propaganda. Propaganda do regime. Essa função da propaganda é a função chamada de pragmática. É sempre pragmático? Tem momentos que sim, tem momentos que não. Deixa eu assinalar aqui, pragmática. Então, o que eu precisava? Eu precisava, neste momento, fazer a divulgação dos ideais do regime. Divulgar o ideal soviético. No período de Vargas, e o Estado Novo, divulgar o Estado Novo. No período do faraó do Egito, divulgar o faraó. Então depende do momento, precisava divulgar o ideal. Né? Pode entrar por esse aspecto. E é feito do quê? A função chamada de função formalista. Função formalista é formado de quê? Como era algo que precisava atingir grande parte da União Soviética, cartazes feitos em papel, rodado em gráfica, que a gente chama de offset, em cores. Aí eu tenho que pegar o papel, passar meia gramatura. Normalmente a gramatura desse papel era 100 gramas, 120 gramas na resma do papel, no bloco de papel. Então, isso era rodado. Existia todo um sistema de divulgação disso para ir para cidades para colar. Eu queria que vocês dessem uma olhada, porque isso sempre cai, sempre é pedido essa função. Tanto em regimes totalitários quanto em regimes ditos libertários, tentaram usar isso como propaganda. Muitos dizem, inclusive, que isso não é arte. Aqui, o que existe mais importante é também a função pragmática. Então, os soldados soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros soviéticos, os trabalhadores da União Soviética, os camponeses da União Soviética. Então, a família é feliz. O modelo União Soviética deu certo. Mas podia ser, em Vargas, o modelo Estado Novo deu certo. A valorização do trabalho, a valorização dos heróis, a valorização dos líderes. Pronto. Galera, terceiro exemplo. Pode acontecer uma coisa maluca. Um terceiro exemplo. Arte concreta. O concretismo é um movimento artístico que a gente também chama de construtivista.
ou construtivismo, que vai acontecer na década de 50. Década de 50. E veio para o Brasil. Então, nós vamos ver um artista brasileiro agora. Esse artista brasileiro, ele vai pintar cartazes concretos. O cartaz concreto é abstrato. O que é um abstrato? Abstrato é quando a gente não se baseia na imitação da natureza. O abstrato, ele se baseia no quê? Só em emoção, só tinta. Existe o abstrato chamado de lírico, ou também conhecido como abstrato informal, que não é o nosso caso. Existe um abstrato chamado de abstrato concreto ou formal. Qual é a diferença? O de cima, o artista deixa transbordar emoção, sem ter que imitar a natureza. O de baixo, o artista se preocupa muito mais com os critérios da razão. Então, isso não é arte naturalista. Não dá para analisar pelo ponto de vista naturalista, porque não tem imitação, não imita a natureza. Não é mimesis. Esse é o aspecto, é o que rola aqui. Mas você pode analisar por outros aspectos. É pragmático? Então, pode ser, pode não ser. Aqui nesse caso, também não entra pelo viés pragmático. Não é pragmático. Neste caso, não tem função de fazer propaganda de nada. Porque a arte tende à racionalidade, à objetividade, à abstração. Então, ele não vai divulgar nenhum ideal, nenhum regime, nenhuma religião, nada. Então, ele também não entra na função pragmática. Então, qual é a única função em que essa obra de arte pode ser analisada? Pela função formalista. A única, nesse caso, é a formalista, ou seja, do que é feito. Do que é e como é feito. É por isso que no vestibular eles dizem que na função formalista importam mais os signos, ou seja, o modo como a obra de arte é feita. A gente finaliza a aula de hoje com o Valdemar Cordeiro e uma obra concreta, fantasia exata, o modo de fazer. Esse é uma arte que não é naturalista e não é pragmática. O espaço da obra é preparado geometricamente. O quadrado é uma figura simétrica. A linha horizontal e o centro do quadrado são as bases visuais deste quadro. A simetria do quadrado e a centralização da figura da obra são elementos importantes nesta composição. Na linha horizontal estão os raios do círculo que compõem a obra.
centro da obra é o centro do círculo principal. Nenhum círculo é completo, mas nossa mente completa cada círculo. Assim, temos 3 círculos. O círculo central, o círculo menor, do qual vemos somente metade, e o círculo maior, do qual vemos aproximadamente 1/8. Aí você vai perguntar, mas isso não é figurativo? Tem figura geométrica, mas não imita a natureza. Quadrado não imita a natureza, não existe uma árvore de quadrados, nem uma árvore de círculos. Maçãs, laranjas, têm um formato e o círculo se baseia nele, mas não é uma imitação da natureza, não tem uma árvore aí, uma pessoa aí, então ele não é arte naturalista, ele não é mimesis. A base da arte concreta é a percepção visual, como o olho vê e a mente compreende. Podemos observar que o círculo menor parece estar sobre o círculo central e que o círculo maior também parece estar sobre o círculo central. Você vai me perguntar, quando isso começou? Começa lá no comecinho do século XX, em 1915, com o Casimir Malevich. Depois fica meio que stand-by durante a Segunda Guerra Mundial, porque Hitler não gostava disso. Os soviéticos, eles até existia na União Soviética essa preocupação, e depois retorna, existia esse tipo de arte. Não era mais benquisto, mas existia. A gente tem Malevich como um artista que foi cooptado pelo processo revolucionário, e depois ele volta na década de 50 na Escola da Forma, Escola Superior da Forma em Ulm, na Alemanha, com Max Bill. No Brasil, isso aqui vai surgir em 51 com a primeira Bienal. Esse vídeo vocês encontram num site chamado Itaú Cultural, que é um vídeo que tem uma série de... é um site que tem uma série de vídeos sobre coisas legais ligadas à arte. Vale a pena entrar lá. Itaú Cultural. Entra no site e compartilha, curte, analisa, porque esse vídeo também é muito legal. Essa percepção dá uma tridimensionalidade ao quadro, que parece ter profundidade. Observe a solução da linha branca sobre o fundo vermelho. Outras composições podem ser feitas. Nestas que mostramos, somente a primeira fica perfeita dentro do quadrado. Valdemar escolheu esta composição. Faça você também uma... Pronto, você vai falar, não é arte. Volta então no vídeo da Mona Lisa, né, o sorriso de Mona Lisa, e dá uma olhada no que é e o que não é arte. Não existe uma definição clara para isso. Então, é outra situação. Belezinha? Aula que vem, a gente começa a parte de história da arte já no Paleolítico e Neolítico. Até a próxima, um abraço.